Olá você, meu amigo e minha amiga, estamos chegando com mais uma edição do Makushi Irônico na edição em vídeo. Hoje vai ser bem curtinho, é só para marcar presença aqui, dizendo que amanhã, lembrando que amanhã é dia de votação na eleição suplementar e que ontem o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da decisão de Flávio Dino, que reafirma, na verdade, a falta de condição de Arthur Henrique de disputar o pleito devido a não cumprir o critério de desincompatibilização, de faltava a manifestação do voto da ministra Carmen Lúcia. Ontem a turma se reuniu no plenário virtual do STF. Carmen Lúcia apresentou um voto divergente, ou seja, contra o relator, contra o voto de Flávio Dino, contra a decisão de Flávio Dino. Mas como já havia 3 votos reafirmando a decisão de Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia foi voto vencido. E aí alguns seguidores, simpatizantes, pessoal da campanha do Arthur Henrique pensou frases da ministra Carmen Lúcia e colocou nas redes sociais dizendo que ela decidiu que ele pode ser candidato. Não, ela não decidiu. Ela apresentou um voto divergente, contrário ao que o Flávio Dino colocou na sua decisão e que teve a concordância de Alexandre de Moraes e de Cristiano Zanin, ou seja, 3 votos a 1. Mas o voto de Carmen Lúcia não altera em nada o que a turma decidiu. O que a turma decidiu foi: Arthur Henrique não é candidato, não pode disputar a eleição suplementar por não cumprir com os critérios de desincompatibilização. Dada a questão dos prazos de operacionalização da urna, carregamento dos dados na urna eletrônica, o nome de Arthur Henrique vai constar no equipamento, vai estar nas urnas eletrônicas. Só que se por acaso você decidir apertar o 22, no cômputo final dos votos, eles não vão aparecer. Esses votos serão invalidados, vão ficar guardados numa caixinha virtual lá de dados do TRE, do TSE, enfim, mas não vão entrar na contagem geral até que possa haver uma outra decisão contrária a que o STF sustentou ontem. Depois do término do julgamento da liminar do Flávio Dino, eu curiosamente recebi mensagens da assessora especial do ministro Nunes Marques, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, dizendo que vai estar em Boa Vista amanhã e está disponível para responder perguntas sobre a decisão do STF de ontem. É preciso dizer que Nunes Marques, ele já deu decisões favoráveis a Arthur, ele já deu decisões favoráveis a aliados de Antônio Denário, o ex-governador Edilson Damião, inclusive aquele voto esdrúxulo defendendo que Edilson Damião não tinha nada a ver, não sabia das irregularidades na eleição para o governo de 2022 e que, portanto, não deveria perder o cargo, não deveria ser cassado, ter o mandato cassado. Um voto que foi rechaçado e rebatido por todos os membros do TSE. Então, essa assessora, que eu não vou citar o nome, do Nunes Marques, do ministro Nunes Marques, vai estar aqui amanhã, no dia da eleição suplementar. E aí eu falo, por minha conta e risco, curiosamente, vai estar aqui. Tivemos o debate nos dias anteriores, quinta-feira, às vezes a memória me falha, mas quinta-feira, se eu não me engano, foi quinta-feira, tivemos o debate entre os candidatos. E aí houve aquela reação dos eleitores, dos simpatizantes, dos correligionários, dos seguidores dos 3 lados. Quem está com Arthur Henrique, quem trabalha na campanha e defende a candidatura do Arthur Henrique, considerou que ele teve um melhor desempenho. Os correligionários, cabos eleitorais, eleitores e simpatizantes do Sampaio Idem, consideraram que Sampaio foi melhor no debate, e aí, com um olhar crítico, eu também considero que foi, porque Arthur teve algumas contradições, que eu vou tratar agora. E as pessoas que seguem e devem votar na candidata Nelita Frank do PT também publicaram nas redes sociais dizendo que ela foi a melhor dos 3 no debate.
Eu não diria isso, mas o que eu afirmo categoricamente é que Nelita Frank teve uma postura contundente, bastante contundente, quando se referia tanto a Soldado Sampaio quanto a Arthur Henrique. E no caso do Arthur Henrique em específico, ela foi cirúrgica quando depois de uma fala de Arthur Henrique falando sobre a sua priorização da saúde, a sua preocupação com a saúde, os investimentos na saúde, ela disse, mas como que o senhor é preocupado e prioriza a saúde se o senhor está no PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que demonstrou um total descaso e desumanidade, a desumanidade aqui está na minha interpretação, com relação ao período de pandemia, quando mais de 700 pessoas morreram e o ex-presidente Jair Bolsonaro, na época presidente, fazia gracinha nas redes sociais, nos vídeos, simulando pessoas com falta de ar, negando a eficácia da vacina, incentivando as pessoas a usarem cloroquina em vez de tomar vacina e não executando ações imediatas de socorro às vítimas da Covid, como, por exemplo, no caso do Amazonas, onde centenas de milhares de pessoas morreram no Amazonas e no Brasil inteiro. Então, Nelita Frank jogou essa na cara do Arthur Henrique, que acusou ela de estar fazendo politicagem. Não, ela simplesmente tem boa memória. E, assim como eu, parece que ela gosta de desconstruir discursos. Além da questão de estar afiliado ao PL, partido de Jair Bolsonaro, do clã Bolsonaro, que não está nem aí para a questão da saúde pública, ou não esteve quando esteve na presidência, tem as denúncias dos últimos anos feitas pelo vereador agora licenciado Ítalo Otávio sobre precariedade no sistema de saúde municipal, falta de médicos, pouca valorização dos servidores, infraestrutura danificada, falta de medicamentos e tantas outras coisas que Ítalo Otávio denunciou ao longo do tempo. Então, assim, foi um debate bastante esclarecedor que deixou as pessoas sabendo que, às vezes, um político parece viver fora da realidade. A apresentadora foi bastante coerente quando, por exemplo, o Arthur Henrique ele evitava fazer perguntas a Sampaio para não dar oportunidade do Sampaio se pronunciar sobre suas propostas ou criticá-lo. E aí, mas a produção já tinha de gaveta perguntas para os candidatos que não haviam sido acionados pelos adversários para que não ficasse sem responder as perguntas. E eu achei isso muito bacana e assim, até uma fineza da organização do debate para com os candidatos. Porque tanto o Arthur Henrique foi beneficiado com essa estratégia, quanto o Soldado Sampaio, quanto a professora Nelita Frank. Essa semana nós tivemos aí uma chuva de decisões que parecem conflitantes. O TSE decide uma coisa, a exemplo da última quinta-feira, quando o ministro Antônio Ferreira decidiu que Arthur Henrique poderia continuar fazendo campanha, poderia continuar com o nome na urna até a decisão final. E aí tinha decisões do STF em contrário, dizendo que Arthur Henrique não poderia ser candidato, que ele não preenche os pré-requisitos de desincompatibilização. E ontem à noite saiu a decisão final do STF atestando que Arthur Henrique não está apto para concorrer nessa eleição. O fato é que amanhã é dia 21 de junho, dia da votação, e você usa a consciência, escolha a melhor opção. E quando for para a urna, lembre-se, tem 2 candidatos que estão aptos a disputar a eleição. E um candidato cujo nome está lá, mas se você digitar o voto nele, os votos serão invalidados. Não entrarão na contagem final, na computação dos votos. Boa eleição, vote consciente, escolha o melhor de acordo com a sua consciência. Um abraço. Na próxima segunda-feira eu estarei de volta aqui com a newsletter comentando a eleição suplementar deste domingo. Eu sou Luiz Valério, estou aqui trabalhando por você, tentando levar um pouco de clareza, de opinião, de reflexão sobre a política roraimense e brasileira. Até a próxima.